Olá, amadas irmãs, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Gomes. Eu recebi um convite da Renata. Glorifico a Deus pela vida da Renata. Glorifico a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando com você um pedacinho de pão. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém e já tem praticamente uma semana que a Renata me fez esse convite tão precioso. E eu disse a ela que eu ia orar para saber o que o Senhor queria falar conosco. Porque antes da palavra chegar aí, ela bate aqui, ela move aqui, ela gera coisas aqui, ela traz crescimento aqui. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre intercessão. Quem me conhece aí sabe que eu sou intercessora. Não é um ministério fácil, não é um ministério onde se tem glória, onde se tem glamour, mas é um ministério muito, muito gratificante. Aquelas que são chamadas para a intercessão vivem a dispensação, o diferencial de Deus. A coisa mais gostosa é quando você sai daquela fase de ser contadora de milagres alheios e passa a ser parte integrante de milagres. E isso resume a vida da intercessora. Porque não necessariamente é na nossa vida que o milagre vai acontecer. Muitas vezes o milagre acontece na vida do outro. E nós vivemos o partilhar do pão e verdadeiramente o amor ao próximo quando nós temos uma vida de intercessão, uma vida de joelho. Quer ver? Vou exemplificar de uma maneira simples e rápida para você. Pedro está preso, acorrentado, algemado. Tem 2 soldados à sua volta, assim a palavra do Senhor diz em Atos 12, do versículo 5 em diante. E Pedro dorme. Pedro preso. Está dormindo. Mas aí, o anjo chega, as algemas caem, os soldados não percebem, a porta se abre e Pedro sai e se dirige a um determinado lugar. É uma passagem muito conhecida, mas vale você ir lá e ler com calma, observando cada palavra, cada momento, meditando na história verdadeiramente. E para espanto de todos, aquele que estava preso de repente aparece batendo a porta. Uma menina nessa ocasião, vão até duvidar da integridade da palavra dela quando ela diz que Pedro está à porta. E Pedro insiste em bater nessa porta. Mas sabe o que é engraçado? Neste lugar qual Pedro se dirige, há uma igreja. E essa igreja está orando. E não é engraçado o espanto deles? Porque eles estão orando, batendo as portas da misericórdia do Senhor pela vida de Pedro. Pedindo ao Senhor que dê livramento a Pedro, que guarde Pedro. E Pedro chega, liberto e livre, e causa espanto, surpresa, medo, temor. Pois é. Mas o mais lindo fica quando a gente olha e vê o poder da oração. Pedro tem uma vida com Deus, a vida dele está nas mãos do Senhor. O que vai acontecer não cabe a Pedro designar, não cabe a Pedro decidir, porque se coubesse a Pedro decidir, ele não teria sido preso. Essa não era a vontade de Pedro. Como ele está impossibilitado, como ele está limitado, o que Pedro faz? Pedro descansa no Senhor, ele dorme. Porque independente da circunstância à volta dele, a vida de Pedro é assim, ó, na vertical, não é na horizontal. Então não importa o que está à volta, importa o que vem do alto. E o anjo vem da onde? Trazendo o que consigo?
gerando o que na vida de Pedro? Mas, no entanto, a igreja está em oração, a igreja está em intercessão. O que eu quero dizer com tudo isso para você? Oração é crédito, é depósito, é comunhão com Deus. Oração é chave que abre portas. Oração faz diferença. Para orar por alguém, você precisa se posicionar na presença de Deus. O intercessor é alguém que está sempre posicionado na presença de Deus. E acaso nós achamos que o Senhor só vai fazer na vida do outro? Acaso nós pensamos que o Senhor só é Deus na vida do outro? Não. Entenda hoje, você, mulher de oração, mulher intercessora, que o Senhor é aquele que nos leva além de nós mesmos, que nos ressignifica e que quando nós entramos na presença de Deus por uma vida, por alguém, já falei tudo. Você não prestou atenção? Vou falar de novo. Quando nós entramos na presença de Deus por uma vida, por alguém, vamos picotar essa conversa. Assim como eu espero que quando você for fazer a leitura de Atos 12, 5 em diante, você também entre na história, picote os versículos e vá mastigando e meditando. Para ser uma mulher de oração, eu preciso orar, porque mulher eu já sou, ok? Ok? Entendido essa parte. Para ser intercessora, eu preciso ter uma vida de oração. A oração é uma conversa com um Pai que nos ama. A oração gera intimidade, a oração gera diferença. E aí? Como está a minha vida de oração? Para mim ser intercessora, primeiro eu tenho que me achegar. Eu tenho que ser a primeira da fila. Para colocar alguma coisa no altar, eu tenho que ter intimidade com Ele. Ninguém chega na casa de quem quer que seja e vai jogando coisas lá dentro do quintal da pessoa, não. Para você colocar alguma coisa dentro do quintal, dentro da casa ou dentro da vida de alguém, você tem que ter intimidade. E é isso, a intercessora é alguém que tem uma vida no altar, ou seja, antes de qualquer coisa que ela colocou no altar, ela se lançou lá. Ela é a primeira da fila. Ela é a primeira que está no altar. A intercessora é aquela mulher que você vai ouvir dizer assim: eu tenho tanta dificuldade de orar por mim, eu oro pelo outro, por mim eu tenho dificuldade. E por que eu falo isso para você com tanta propriedade? Porque eu sou uma intercessora. Para o intercessor, não tem sol, não tem chuva, não tem dia, não tem noite. Toda hora é hora de orar. Tô lavando uma louça, tô lembrando de alguém, queima no coração, coloco na presença. Porque oração não é só aquele momento de joelho. O joelho é importante sim, muito, indispensável. Joelho é reverência, joelho é submissão, joelho é entrega na presença de alguém que tudo pode fazer. Alguém que no seu vocabulário não existe a palavra impossibilidade. Diferente de nós, que muitas das vezes vivemos cada coisa impossível, não é mesmo? A vida do intercessor é isso. Interceder pelo outro é um ministério. Interceder pelo outro é viver o mandamento. Quando o Senhor diz assim: amai ao seu próximo como a ti mesmo, e amai a Deus sobre todas as coisas. Eu inverti um pouquinho a ordem de propósito, porque quando eu amo o meu próximo, eu quero o melhor para ele. E quanto a gente não fica feliz quando alguém diz assim: eu estou orando por você, eu estou orando pelos seus, eu intercedo por você, você habita nas minhas orações. É tão bom ouvir isso, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas é você se lançar sem restrição na presença. Independente se você está na cova dos leões, se você está dentro da fornalha, se você está no deserto,
se à sua frente tem um vale de ossos secos, se as águas estão amargas, se o mar vermelho está à sua frente, se você tem que atravessar o Jordão, independente da circunstância e da situação. O ministério de intercessão é isso. É você abrir mão de si pelo outro. Seja o outro quem for, porque não necessariamente o intercessor intercede por alguém que ele conhece ou que é do ambiente de convívio dele. Quantos pedidos de oração como intercessor eu recebo que eu nem conheço a pessoa, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem é. E é isso. Às vezes, o meu coração está ferido. As minhas feridas estão sangrando. O peso da minha cruz particular está machucando o ombro. Mas nada disso me impede de cumprir o ídolo do Senhor na minha vida. A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar é orar sem olhar o que está acontecendo com você. É estar continuamente, constantemente na presença. E essa é a vida do intercessor. Intercessão vai muito mais além que palavras bonitas, bem colocadas. Isso é bonito? É. Isso é importante? É. Mas entenda uma coisa. Entra no quarto. Fecha a porta. Ou seja, entre eu e você, na intimidade, no secreto. Na intimidade, no secreto, a gente não clama para o outro ouvir, ou para ganhar fama, ou o que quer que seja. Não. Na intimidade, no secreto, é o nosso coração no altar do Altíssimo. E é nesse momento que a verdadeira intercessora aparece. Sem plateia, sem palco, mas na intimidade, fervorosamente, numa conversa íntima com um Deus que nos ama. Um beijo no seu coração. Deixo aqui um pedido de oração muito especial. Ore por mim. Ore pela minha família. Quer ver como que você vai se lembrar desse pedido de oração? Para você que está aí do outro lado, orar por mim, pela minha família, primeiro você tem que entrar em oração. Ou seja, primeiro você tem que ir para a presença. Vem com a gente. Bora lá fazer a diferença na terra. O seu joelho, mulher, pode e faz diferença na vida de outros. E não se esqueça, o céu não é devedor a ninguém. O Senhor é contigo. Segue nessa sua luta. Ainda que você ache que é sua pouca força, mas é na fraqueza que o Senhor te aperfeiçoa. Um beijo no seu coração. Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor.